A Munich Re oferece hedges de produtividade agrícola baseados em índices de produtividade modelados. O modelo mais utilizado para isso é o DSAT. Neste vídeo, explicamos como o DSAT funciona, para que é utilizado e sobre o seu desempenho. Trata-se de uma ferramenta independente de modelagem de culturas que simula todos os processos físicos e biológicos relevantes para o crescimento das plantas e a produtividade das culturas. Isso pode soar complexo, mas seu funcionamento básico pode ser explicado de forma simples. O DSAT sempre começa com a coleta de dados de entrada adaptados a locais específicos, incluindo o tipo e qualidade do solo, garantindo que a simulação reflita as condições reais de cultivo. O modelo também requer informações sobre os tipos de culturas e suas características genéticas. Por fim, as práticas de manejo agrícola desempenham um papel fundamental na determinação da produtividade. Em resumo, o modelo considera exatamente os mesmos fatores que os produtores analisariam ao planejar a safra: datas de plantio, aplicações de fertilizantes e métodos de preparo do solo. Com esses poucos dados de entrada, o DSAT já está pronto para simular os processos fisiológicos e biológicos subjacentes que impactam o crescimento das plantas. Isso começa com a interação dos três grandes elementos: solo, planta e atmosfera. Por exemplo, o modelo simula a temperatura diária do solo e a evapotranspiração. Com base nisso, ele simula o crescimento das plantas, a demanda de nutrientes das culturas e como a dinâmica do solo permite que a planta absorva esses nutrientes. Em termos simples, o DSAT simula a interação entre a água disponível, os principais nutrientes, como nitrogênio e fósforo, e o carbono orgânico do solo. Claro, todos esses processos são influenciados por um grande fator: a variabilidade climática ao longo da safra. Para isso, os principais determinantes do crescimento das plantas, temperatura, precipitação e radiação solar, são levados em consideração. Estes dados são obtidos através de provedores independentes. Por fim, o DSAT integra todas essas informações. Pense nele como uma réplica digital da área cultivada, simulando a produtividade das culturas com dados climáticos reais. Esses resultados podem ser utilizados de diversas formas. Em primeiro lugar, para o cálculo da produtividade efetiva durante e ao final da safra. Isso pode ser usado para monitoramento e planejamento, como na comercialização de grãos ou na logística. E claro, também pode ser utilizado como base para um hedge de produtividade agrícola. Em segundo lugar, o modelo pode recalcular produtividades históricas reais ou simular cenários hipotéticos que mostram como a produtividade poderia ter sido diferente sob outras práticas de manejo ou condições climáticas, permitindo ao usuário comparar os resultados do DSAT. Agora que você entende como funciona, vamos responder à pergunta óbvia: qual é a qualidade do modelo? Ao analisar o desempenho em uma área de milho no Brasil, os resultados são notavelmente sólidos. Em anos típicos, observamos alguns desvios, mas em anos desafiadores, geralmente marcados por seca e altas temperaturas, o modelo apresenta uma precisão muito elevada. Esses desvios decorrem principalmente da qualidade dos dados de entrada. Resultados robustos dependem de dados climáticos e de solo precisos e de alta resolução, combinados com informações confiáveis sobre as práticas de manejo. Quando esses dados de entrada são sólidos, como você pode observar, o modelo entrega resultados consistentes no contexto dos hedges de produtividade agrícola. Considere os três principais benefícios do DSAT. É um modelo consolidado e comprovado, com resultados robustos que capturam todos os principais riscos climáticos. Embora as simulações sejam complexas, os dados de entrada necessários são simples e refletem a realidade do manejo agrícola. O modelo suporta tanto cálculos durante a safra quanto o backtesting, permitindo que os compradores avaliem o valor do hedge utilizando seus próprios dados históricos.